estou na cidade de Brumadinho, que teve, né, essa tragédia de 2019, 25 de janeiro, completou 5 anos aqui este ano, no início do ano, e é o maior desastre e acidente de trabalho, se por assim pode-se dizer acidente, no país, o segundo maior do planeta no século. E ambiental é o segundo maior do país, só perdeu para aquele de Mariana, que tinha sido 4 anos antes. A gente veio aqui na cidade, já conversou com moradores, com a situação deles após. Conversei hoje cedo, por exemplo, com a dona Júlia, que teve um filho, perdeu o filho, trabalhava numa terceirizada para a Vale, que é responsável pela barragem lá em Córrego do Feijão, aqui teve o rompimento. Ela falando que recebeu uma indenização, ela por ser mãe recebeu indenização de R$800 mil, mas que vive desde então fazendo tratamentos, depressão muito forte, ansiedade, várias crises. Ela gravou entrevista com a gente e foi para a psicóloga logo depois, que é uma rotina na vida dela, uma rotina que a gente sabe que existe aqui também com outras pessoas. Falei com a dona Sueli, que está morando numa pousada, perdeu o marido lá em Córrego do Feijão, ele tinha ido preparar uma festa para o dia seguinte. Ela disse que se a tragédia tivesse sido 24 horas depois, que perderia 80 parentes, porque eles estariam numa festa na casa dela, onde estava só o marido, e ela vive numa pousada aguardando uma solução definitiva. É a empresa responsável, a Vale, que banca, e aqui na cidade, Brumadinho tem 40 mil habitantes. Todo mundo aqui me falou que recebe algum tipo de auxílio, que é meio ou um salário mínimo, mas que a reparação, existe um grande cenário de incerteza quanto a até quando isso vai durar. Muitos acham que essa reparação não é o bastante para o que a cidade viveu. Foram 272 pessoas mortas e 3 ainda não foram localizadas. Uma grande preocupação aqui é este rio aqui, o rio Paraopeba, que foi diretamente afetado pela tragédia, porque as análises mostram que ele segue impróprio para qualquer tipo de uso. Eduardo Apolinário vai mostrar para vocês aqui essa placa bem no centro da cidade, falando que é proibido beber, nadar, pescar, fazer irrigação a partir da água do Paraopeba, ali alimentação de água, enfim, matar a sede dos animais e, claro, abastecimento público, nada disso pode. A Vale diz que monitora 80 pontos do rio Paraopeba, que tem uma estação de tratamento que já entregou 80 bilhões de litros de água limpa, e que vai acompanhando os níveis desse rio, a situação desse rio, mas ele não pode realmente receber nenhum tipo ele é um rio morto, a verdade é essa, é um rio que está morto, bonito aqui, mas ele é morto para a população, não pode ter nenhum tipo de uso. A Agência Mineira de Gestão das Águas, o IGAM, diz que não deve ser usado para nenhuma finalidade. Quanto às reparações que muitos acham aqui que são realmente abaixo do que eles esperam, assim me relataram, a Vale diz que tem um acordo global, que tem aí o governo de Minas e Ministério Público Federal, Defensoria Pública acompanhando, em que já fez 69% do pagamento estimado de 37,7 bilhões de reais em reparações cíveis, trabalhistas, e que, além disso, já fechou acordos aí, 16.380 acordos de indenizações, estas sim, cíveis ou trabalhistas, diretas. Isso já soma outros 3,7 bilhões de reais. Ela diz que pelo menos uma pessoa relacionada aos trabalhadores da Vale envolvidos na tragédia já teve acordo de indenização firmado e que essas tratativas continuam. A minha apuração com a Defensoria Pública é de que, apesar da insatisfação aqui em Brumadinho, os acordos aqui avançam mais do que, por exemplo, lá em Mariana, que aqui há muito acordo extrajudicial, a Vale chama direto ali, enfim, faz esse acordo extrajudicial e consegue encerrar situações, e as causas coletivas em Mariana estão mais paradas. Vou chamar um trecho da ONG NACAB, que monitora as pessoas abaixo, são 250 quilômetros abaixo desse rio, de pessoas que sequer têm direito à indenização ainda, são pessoas que buscam serem reconhecidas como atingidas, que relatam que depois da enchente de 2022, a primeira após o rompimento da barragem, essa água invadiu casas e deixou um rastro muito complicado. Reclamam de coceira, reclamam de plantas, vegetação que não resistiu, dizendo que esse leito do rio, que o fundo ficou cheio de barro, ele transbordou de uma forma não vista antes, transbordou mais rápido e levou lama tóxica para essas pessoas. Vamos ver o que elas relatam. Depois que houve esse rompimento dessa barragem aí, a gente vive dramas que a gente não consegue acreditar. Doenças, problemas de pele, casas todas destruídas com a lama, que a gente nunca viu ela tão forte. Você imagina o que é o emocional de uma pessoa que dedicou tudo às economias que tinha, né, e colocou em cima disso aqui para você ter um lazer, uma coisa assim, né, confortável, e um tsunami desse, né? Nunca tinha visto, não. Cobriu minha casa toda, um barro muito pesado, um barro com mau cheiro.
Você mexe nele, mexe lá, é um mau cheiro. Inclusive, eu tive alguns problemas de coceira alguns tempos atrás. Uma irritação na pele, principalmente na perna, formigamento. A quem teve contato com a lama começa a ter frieira, vermelhões na pele, né? E não vem ninguém falar com a gente o que tem nessa lama. É todo mundo com muita alergia, com dificuldade de respirar, parece que um secumo muito forte na garganta, parece que aquilo veio queimando a gente um pouco por dentro, né? E não foi só uma pessoa, para falar assim, foi quase todas que estiveram lavando aí, tirando o excesso de lama, entendeu?